Agora vamos lá. Para ti, ó, Portugal, vamos lá dizer. Vamos ver o que é que eu posso falar contigo. Depois dos dias de luto. Depois de uma festa, já pararam. As pessoas depois de uma festa têm luto. Não é? Estão de luto. Aparentemente devem estar mais bem postos, mas estão de luto. Está a ver? Então, vamos falar contigo, Portugal. Agora, vamos lá. O teu caso é bem particular. Estás numa região, estás na Europa. Estás rodeado de toda a gente. E estás naquele extremo assim. Qualquer coisa te lançam no mar. Não tens onde escapar. Tens de apanhar aviões e fugir, pronto. Ninguém sabe. Vocês é que deram. É povoam em todas as terras, não é assim? Não existe um espaço para fugir. Não existe uma terra que não foi concedida e se multiplicaram. Não há onde sair. Se fossem espertos, deixavam algum espaço onde podiam fugir, mas não deixaram. Não gostam de voar, não querem plano de voo, não querem nenhum lugar livre, porque potencialmente vai nascer uns zombies que vos vão atacar, porque senão não existe ninguém naquela terra, não sabe o que é que vai daí. Então preencham toda a terra, multipliquem-se. E deu assim. Então, se disseram multipliquem-se, quem disse isso não pode se descomportar. Tem que comportar. Tem que ficar pianinho assim. Para que o problema não seja ele. Porque tu não tens onde escapar. Agora, tu, Portugal, tu tens uma economia que vais ver à volta de ti. E tentaste fazer todo tipo de relações, pois muito provavelmente. E com respeito por aqui, mas evitando relações mais sérias. Para mim, que estupidez. Agora, para quem pensa Vicente, não quiseram relações muito mais burocráticas, parece que é tipo, vamos sujar aí, mano. Que sentença se der. Agora, vocês têm um Portugal que tem uma economia muito bem estipulada, que vocês pensam que ninguém gosta. Ninguém gosta que vocês tenham, mas eles querem ter. Porque os limites que vocês põem e burocráticos, territoriais assim, é algo que eles não gostam que vocês tenham, porque vos dá segurança e dá direito jurídico. Direito à vida, não. Agora vocês vos dizem, vocês são levianos assim, querem tirar as barreiras. Vocês dizem, aquilo que é cool, que é assim. Tiram as barreiras para depois entrarem por direito, porque se vocês são burros, dizem assim, vocês são burros, porque vocês estão a tirar aquilo, agora por direito vocês têm que pagar, porque é um erro, porque vocês estão a fazer contaminação. Bem, as coisas tão ridículas assim. Por isso vocês discutem nos parlamentos, não conseguem encontrar porque aquilo está a pagar em mim, está-me a ganhar naquele argumento. Porque na verdade está a dizer, porque te disse que és leviano, mas não te disse que és mau. Senão tu é que o condenaste porque te chamou de mau injusto porque era bom que tinhas. Vai dizer és leviano. Tipo assim, te chamam de ditador assim, tipo assim, xenofobia. Tu abres as barreiras, eles entram, dizem o erro é teu porque não podes fazer isto. Estás a contaminar tudo quem que é bom neste mundo a partir dos seus limites. Agora, por direito, tens de pagar até quando os limites forem reconhecidos e querem ficar aí, te lançam fora, porque na verdade querem a lei que tu tens. Porque aquilo lhes dá direito de preservação, autopreservação do povo. Porque na verdade não ter aquilo lhes faz entrar em conflitos. Porque ninguém sabe quem é quem. E direito de quem? E direito de herança. Estão a reclamar de direito de herança. Então, muito bem definida. Para que sabe quem é quem. Porque realmente aquilo da guerra a gente pôs. Por causa de herança. Porque se quer uma lei que funcione. E chamaram vocês, xenofobistas, por exemplo, para. E vocês dizem, estamos a sentir mal com isto. Não, é cool, mas é que é cool se relacionar com muita gente. É com o sentido que se relaciona. Agora querem entrar e ter a lei de Portugal. Agora vocês vão vos ver de fora. Com Portugal, com toda a burocracia vivendo não de Portugal, vocês de fora vão então para fazerem morte. Para entender que isto não é normal, vocês têm uma lei que tem uma economia muito bem estipulada.
Agora, esta lei tem uma moeda que a representa. Se vocês virem em volta, vocês não têm nenhum povo com uma moeda tão bem definida, a não ser aqui, mas se não quiser, fica só Portugal com uma moeda extremamente bem definida, que tem números decimais. Então todo o povo está à procura de números decimais. Isto que é empreitada e basicamente de territorialismo e do destronamento que está-se a fazer. Porque tens de ver à volta, não existe um povo. Aqui tem, porque tem um escudo de 5 com 5 decimais. Varia 5 decimais. E dava com Portugal, perfeito. Vocês têm euro e têm cêntimos. Então cêntimos são os decimais. Então o povo está à procura de decimais. Todo o povo. Vocês estão rodeados de uma economia que não tem ninguém com decimais. Se tinham, era para fazer o projeto de implementar os decimais. E provavelmente por isso lançaram fora, ficar só com os números tipo inteiros. Que ninguém sabe definir, então não tem uma economia definida. Vocês têm, então ninguém sabe o que é direito de herança de quem. Porque se vocês repararem, ao implementar os números decimais, faz com que o povo veja justiça. E começa, a economia tem que ser saldada. E todos os contratos regularizados. Que faz com que não seja possível praticar injustiça e veja o que é de quem. Então, em Portugal, sabe-se quem é de quem. Não vos podem ultrajar. Mas por causa de vocês fizerem um contrato com quem não tem casas decimais, reparem toda a volta. Os economistas, não sei como é que vocês não viram aqui. Não tem casas decimais. O que estão à procura, como chamam de xenófobos, para tomar os números decimais. Agora aí vão aplicar, como vocês dizem, que é para preservação, e dizem que imigrantes não podem entrar. Coisas que estão a exigir. Vocês agora têm, está a entender, uma economia que, se tivessem todos os povos começarem a implementar decimais, vocês estão a ver a volta, ninguém tem decimais, então vocês estão a praticar erro, porque não podem aplicar, com gente que não faz muito decimais, ou lançam fora. Porque vocês não sabem que a moeda, o que é troca, qual é o entendimento que existe, qual é a conversão que existe, o que é que vale o quê, com relação. Ficam assim. Então vocês que são bons, fizeram um erro de relacionar com gente que não tem aqui, e vocês sempre ficam a pagar o deles, e dá troca. Agora, vocês entendem, se tivesse número decimais, tudo tem que ser medido, então se começava a medir toda a economia. E as questões de sócio-afetivo, as questões de segurança social, tudo regularizado. Então, os povos tendencialmente não gostam dos decimais, porque dá a trabalhar. Quando implementas números decimais, não podes mais parar de trabalhar. Por isso, isso se inicia evidentemente uma vida política tipo séria. Porque os povos que não têm o número decimais, tendencialmente são povos prontos à injustiça. Por isso vocês vão relacionar com povos que não têm número decimais. Então são povos que são tendencialmente se tornam ditadores, e assim, torturadores, assim, porque não sabem, é tipo uma pedra, que não sabe qual é a medida, então o que é que direito de quem? Não sabem aplicar direito. Extensões assim, então não param. Então tu relacionas com um povo que não tem aqui, decimais, tu ficas a mercê de um povo que tendencialmente vai te torturar. Porque eles são tipo crianças que não sabem o que é. Então, não sabem o que é que vale o quê? Valor. Não sabem o valor. Então, não sabe o valor. É tipo uma criança, não tem jeito de pagar agora. Os pais que deixavam os filhos crescer sem saber nada, agora têm que ficar a pagar a vida. Agora, não sabem medir valor. Agora, quer dizer que aqueles povos, sinceramente, não sabem o que é o quê, qual é a posição de quem, a ordem hierárquica, não sabem, só criam teoria. E realmente pode não ter afinidade com a realidade. Então se podem tornar qualquer coisa que quiserem. E se podem, tipo assim, emancipar em forma que quiserem. Dizem que são tal coisa, por direito, aquilo é nosso. Por direito, porque não sabem porque dava, porque não dava ser medido daquela forma. Não, tudo tinha que ser medido. Então, quando se começa a pôr números decimais, tens que medir toda a economia. Então sabes o que é que a pessoa ganha e cá, assim, o que é que a casa vale. Então tens o valor da moeda. Podes comprar, porque um dos problemas que existe, se repararem, é a troca direta. Vocês são os únicos que podem normalmente comprar, os outros não podem, porque lá os decimais. Então se estão a comprar o vosso nome, vocês têm que pagar.
Então, ao comprar, qual é a dificuldade? Era saber que valorização de coisas para entender que troca se dava, mas não se sabia. Então usava qualquer coisa, artifício, mas não dava, pois dava guerra, porque a moeda permite saber a herança, o valor das coisas. Então, não tendo números decimais, tu não sabes qual é a herança que vale cada coisa, de que pertence, a quem é o que pertence. Então, vocês perderam troca direta. Então, Portugal é um povo que tem troca direta. E aqui, porque se os outros tinham, largaram os decimais, estão a fazer com algum senso ainda nos números decimais que existem aí, porque conseguem. Então, não existe troca direta. E quando não existe troca direta, o que acontece? Dá o mundo barulho, que ninguém sabe o que é guerra por território. Por isso que é aquele território provavelmente português, porque tem aquilo que é a distinção de saber o que é o quê. Está a entender? Porque sem aquele sentido, as pessoas não conseguem valorizar nada. Então dá exatamente regressão para os estados anteriores primitivos, que se saiu por causa da moeda que soube mesurar o espaço e as justiças. Por isso, pela importância da moeda, a gente é obcecado, mas só que é para show off. Estão a fazer, mas não é para te garantir a segurança. De onde pertence, não pode, nem os animais podem atacar sem ter que dar. E também fazem pagar uma conta matemática que só alguém muito inteligente teve. É aquele espaço medido, é uma imunidade energética que entra aí para te matar. Começa a pagar e começa a te falar tipo doido para conseguir entender como é possível ter medido tanta coisa e definir tanta coisa por causa daquele valor numérico que é uma calculadora. Porque quem está em Portugal fazer um ataque militar, entra em Portugal, pode matar, se for matar a gente, as pessoas arrancam. E se matar Portugal, atacar Portugal, as pessoas começam a morrer porque não tem aquela evolução mental psicológica que fez aquela contagem. Tem uma contagem dentro dele, que é uma justiça. Começa a fazer assim, começa a contar, tipo estresse pós-traumático. Por isso vocês estavam com medo e começaram a vos ameaçar. Vocês começam a ser contrários. É só resistir um pouco, vos respeitavam. Por quem dar aí, tipo aqui em São Vicente, dar aqui, começa a borrer. Por quem vai contar, fazer os casos que eu fiz. A mulher tem homem que estuda. Ah, boa. E não querem plano de voo, continuem, fiquem nisso, querem enterrar. Portugal é um dos povos mais rodeados que existe depois do judeu. Energeticamente, vocês têm que entender, Portugal, Cabo Verde e Brasil, energeticamente, os mais rodeados. Todo o povo, geralmente, toda pessoa, nunca entra numa relação direta com Portugal. Português tem um ano, sabe que gosta deste diabo, não gosta. Mas por causa da importância que existe económica aí, depois mudam, porque senão nunca faziam um contrato com Portugal, tendencialmente. É o povo mais judiado. Depois dos judeus, energeticamente. Se vocês querem a vossa proteção, o povo que mais que tem mais tristes são os portugueses. Pelas torturas, assim. Tirado pele dos olhos, assim. Não estou a brincar. Vocês são um povo que tem de se comportar assim. Fazem-se importante. Ninguém gosta de vocês. Então eu vos respeitar pela importância que está aí, pelos números assim, mas pedem que é a merda. Vai dar. Vocês vão ficar fodidos. Vocês têm que entender. Agora vocês fazem relação. Por causa aqui, da recessão, de não ter acima, vocês foram fazer associação com povos que não têm número decimais. Porque vocês estão na hegemonia, tipo assim, pela capacidade de extinção hereditária. Porque sabe o que é o quê? Herança. Então, por isso que com boa definição de herança, vocês conseguem aplicar a economia. Então, vocês têm que ter a melhor economia, sabendo não. Porque tudo é bem definido, distinto contextualizado. Sabes o que é que precisa para fazer isso, para fazer aquilo? Os outros ainda não sabem. Então, vocês estão a praticar uma troca, que era troca direta, então. Os povos de pensamento não podem aplicar tanta troca direta, estão a fazer acordos. Ainda, tipo tribo. Estão a aceitar, na esperança que entendam um dia como é que se dá troca, que vocês já têm. Então vocês estão a dar a queda. Então imaginem que os povos são assim. Agora vocês tinham que. Continuam tentando. Foram fazer uma troca com um povo que não tem
Aquela não tem, não tem. Que povo tem decimal, gente? Vocês não tinham escolha. Então, se só um tem um decimal, só eu podem relacionar-se. Pois pode dar, tento fazer entender, é uma estupidez, não é assim, incrível.